Bom dia, Daiane, seja bem-vinda. Eu gostaria de uma explicação sobre o que é considerado isolamento de grau máximo para risco biológico. Polêmico, Daiane, polêmico. Tá, vamos lá, deixa eu abrir aqui a NR15 também, para mim não falar besteira, tá, Daiane? Deixa eu abrir aqui para ver os textos certinho do anexo 14 da NR15, tá? Ó, insalubridade de grau. Só uma correção, tá, Daiane? Não é isolamento de grau máximo, tá? O que é grau máximo é a insalubridade. Então, é a insalubridade de grau máximo. A insalubridade ela é subdividida em insalubridade de grau mínimo, grau médio e grau máximo, tá? A insalubridade pode ser de 10%, 20% ou 40%. 10% grau mínimo, 20% grau médio e 40% grau máximo, tá? Então, essa é a subdivisão dos adicionais de insalubridade, tá? Quando você pega os agentes biológicos, lá no anexo 14 da NR15, a insalubridade para agente biológico ele pode se dar por dois graus. Pode ser grau máximo, 40%, ou grau médio, 20%, tá? Então, essa é a subdivisão da insalubridade por agentes biológicos. Quando você pega a insalubridade por grau máximo, a primeira atividade que é relacionada aos profissionais da saúde, ele traz lá, ó, trabalho ou operação em contato permanente com. Então, a primeira característica é, o contato deve ser permanente. Mas permanente com o quê? Permanente com pacientes em isolamento por doença infecto-contagiosa, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Então, o que o anexo 14 da NR15 ele traz para a gente? Que o trabalhador que executar uma atividade que possui um contato permanente com pacientes em isolamento por doença infecto-contagiosa. Tá, o que seria isso, pacientes em isolamento? Então, dentro de um hospital, você vai ter uma ala de isolamento. Então, assim, chegou um paciente portador de doença infecto-contagiosa, né? Pô, ficou constatado, esse camarada tem uma doença infecto-contagiosa, né? Então a gente vai pegar esse camarada, ele não pode ficar junto com os outros pacientes, ele tem que estar numa ala isolada. Então a gente pega ele e coloca ele numa ala isolada. Imagina uma pessoa que tenha tuberculose. A gente sabe que tuberculose é uma doença infecto-contagiante, tá? Então vou pegar essa pessoa que tem tuberculose, que ele pode passar tuberculose para outras pessoas, e ele vai para um setor, para uma sala, para um local onde ele vai ficar isolado, o atendimento dele vai ser isolado. E até os profissionais que vão atender esse paciente, dependendo do estágio, dependendo da doença que ele tem, ele vai estar vestido com todos os EPIs necessários para não correr o risco de haver contaminação do paciente para o profissional da saúde. Então, o que é isso? É uma ala de isolamento. Aquela pessoa está isolada para não passar doenças para outras pessoas, tá? Então, isso é uma ala de isolamento. No Covid, por exemplo, a gente teve algumas características relacionadas a isso. Eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade, tá? Eu não sei se isso aconteceu em todo o país, mas na minha cidade aconteceu desse jeito. A gente tem aqui a UPA, né, a unidade de pronto atendimento, e a UPA aqui na minha cidade ela é bem grande, né? Ela toma uma quadra inteira e ela tem mais de uma recepção, tá? Ela tem hoje eu não lembro se são só duas, mas se eu não me engano são duas recepções que tem aqui, né? E o que aconteceu? Eles determinaram que uma recepção iria atender somente o COVID e a outra recepção iria atender demais casos clínicos, tá? Então, o que aconteceu? Você estava com suspeita de Covid, você ia para aquela recepção, né? Vamos dar um nome aqui, recepção A e recepção B, né? Então, não sei se é esse termo usado, que foi usado na época, mas a gente tinha duas recepções. Então, digamos que a recepção A foi para Covid e a recepção B para demais atendimentos, tá? Então, você estava com suspeita de Covid? Recepção A. Você estava com qualquer outra coisa que não era Covid? Recepção B, tá? Então, assim, o que eles fizeram? Eles isolaram uma determinada ala do hospital somente para atendimento do Covid. Então, aqueles trabalhadores, profissionais da saúde que trabalhavam de forma permanente, exposto aos pacientes com Covid, né? Por quê? Porque eles estavam numa ala de isolamento. Foi isolado, é uma área separada para não haver contaminação de outras pessoas.
Então, essas pessoas têm direito à insalubridade de grau máximo. Então, o que é esse isolamento? É quando você tem uma ala dentro do hospital, um setor dentro do hospital da clínica específica para pacientes portadores de doença infecto-contagiosa. Então, tem que ter a confirmação, tem que ser uma ala específica só para atender pacientes com doenças infecto-contagiosas. Então, Daiane, isso é considerado isolamento, tá? Então, aqui, se tiver uma ala separada só para pacientes portadores de doença contagiosa, é uma ala de isolamento. Ela colocou aqui ainda uma complementação.